Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 19º domingo do tempo comum. Neste domingo, que aqui no Brasil também celebramos o Dia dos Pais. Agradecendo a Deus o dom da paternidade, rezando por todos aqueles pais que vivem tão belamente esta missão, que tenham perseverança, rezar por aqueles que ainda não descobriram de maneira madura este grande dom e, por fim, também fazer memória dos pais já falecidos. E a liturgia de hoje continua em uma sequência de aprofundamento chamado Discurso do Pão da Vida, no capítulo 6 de São João, em que o elemento motor é a multiplicação dos pães, que já acompanhamos, e agora é Jesus que vai explicando para as pessoas, as lideranças judaicas, que aquele gesto, aquele sinal de multiplicar os pães, queria demonstrar algo muito mais profundo, a realidade que ele, Jesus, estava revelando. E o pano de fundo de todo este relato é a caminhada do povo de Israel liberto do Egito, que passa pelo deserto e que chega à terra prometida. E que nesse caminho, entre o tempo da escravidão, o deserto, o tempo grande de purificação, em que vários sinais acontecem, entre eles o maná que desce do céu para alimentar a barriga, e a chegada na terra prometida, é preciso compreender que este povo viveu tempos de murmuração, de provação, de dúvida. E Deus foi pouco a pouco revelando a sua vontade. Agora é Jesus que vem. E ele, queridos irmãos e irmãs, se apresenta como pão vivo descido do céu. Algo que os judeus, no seu contexto, não entenderam, não conseguiam ultrapassar a visão humana. E como pode ele ser um pão vivo? Como podemos dele comer? E é Jesus, então, que vai dizendo que todos aqueles que o Pai atrai a ele e que são pelo Pai instruídos, esses compreenderão, encontrarão nele a fonte da vida. Ou seja, compreender que misticamente, e já para nós cristãos, desde o batismo nós somos marcados com o selo, como diz Paulo aos Efésios, marcados com um toque de propriedade de Deus para conosco. É ele que agora nos atrai, para que possamos, ao longo desta vida, também em tempos de deserto, de dificuldades, de provação, de maturação do nosso espírito, também, queridos irmãos e irmãs, encontrar em Jesus aquele que vai revelando a plenitude da vontade de Deus, a plenitude dos mandamentos, a plenitude da Sagrada Escritura. Ou seja, nós vamos aprendendo a fé para superar as adversidades e para ter um olhar mais além da terra prometida, no céu que nós tanto ansiamos, mas que ainda não chegou. É preciso perseverar. E nesses tempos de caminhada, no nosso próprio deserto existencial, em que tantas vezes nos deparamos,
é preciso encontrar nele, em Jesus, a força vital do Espírito. Seja pela palavra, inspiração, alimento, e seja também do ponto de vista místico. É ele que se dá em cada missa, em cada Eucaristia, para que nós possamos, de novo, ter forças para, mudando o nosso jeito de ser, o nosso olhar, e ressignificando também os sofrimentos, continuar caminhando para frente. E nós cristãos somos chamados a caminhar para frente, lançando as mãos para quem está ao lado e sendo sinais de esperança, uma esperança muito propositiva, uma esperança cheia de ação, uma esperança que brota da contemplação do mistério da cruz e da ressurreição deste mesmo Jesus que se dá no pão e no vinho, se perpetua nesta história, nesse tempo que passa, mas que aponta-nos um horizonte último. Queiramos, queridos irmãos e irmãs, então, este alimento, este pão vivo que é Ele próprio, para que possamos recuperar nossas forças, vivenciar bem as etapas desta vida, os tempos de deserto, os tempos de dificuldade, mas também saborear os pequenos consolos que o Senhor vai nos enviando. E juntos progridamos no caminho da fé. Que a todos os pais seja um domingo abençoado, com muita saúde física e espiritual. E a todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.